partir de agora, você fica com Deraldo Goulart no Brasil Regional, um passeio pela música da nossa terra. Está começando mais um Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Neste programa vamos conversar com Pierre Aderne e ouvir músicas de Mário Adnet e Felipe Baden-Powell, Quarteto Transversal, Choro de Rua, Leila Pinheiro, Alie e Wesley Pimbo. Começamos com a música Mais de 3 Minutos, composição e interpretação de Wesley Pimbo, canção do EP Novos Horizontes, gravado ao vivo no estúdio sensorial Lab Jundiaí, em São Paulo, no mês de janeiro de 2024. Além de Wesley Pimbo no trompete, tem Késia Pessoa no clarinete, Rafael Amarante no violão de 7 cordas, Marcelo Franco no cavaquinho e Cássio Soares no pandeiro.
Ouvimos Caxangá de Oxalá, de Baden-Powell, com Mário Adnet e Felipe Baden-Powell. Segundo o dicionário Tupi-Guarani Português, de Francisco da Silveira Bueno, Caxangá vem da expressão Caaçangá, que na definição indígena tem o significado de mata extensa, mas também pode denominar um crustáceo parecido com um siri ou um chapéu de marinheiro. Antes ouvimos Mais de 3 Minutos com Wesley Pimbo. Vamos ouvir O Ovo, de Hermeto Pascoal, com um quarteto transversal, fragmento da faixa Hermeto em Festa, lançado no álbum Hermeto Pascoal e seu Brasilerê, com arranjos da compositora e flautista Tanise Silva. As canções exploram, com o naipe de flautas, dispondo de flautim, flauta-sol e flauta-baixo, o universo sonoro do multi-instrumentista alagoano.
Ouvimos Jabuticaba com Choro de Rua, formado por Marco Ruviaro no violão e bandolim e Elizabeth Fadel no piano, composição de Marco Ruviaro, do álbum Santo Bálsamo, lançado em 2020. Natural de São Paulo, Marco Ruviaro começou na música aos 5 anos de idade, influenciado pelo avô Ciro, bandolinista de choro.
Antes ouvimos O Ovo, de Hermeto Pascoal, com o quarteto Transversal. Você está com Brasil Regional. Continue com Brasil Regional. Brasil Regional tem o prazer de receber Pierre Aderne. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui com você. E aqui no estúdio da Rádio Senado. Poxa, muito obrigado. E você que está nesse giro aí, não é, com o Moacir Luz, apresentando esse espetáculo pelo Brasil. Isso, a voz do compositor, né, que reuniu em Lisboa inicialmente Pedro Luiz, Rodrigo Maranhão, Edu Krieger, Moacir Luz e eu, né? E agora em Brasília a gente fez a mesma versão, eu, Moacir Luz, Rodrigo Maranhão e Edu Krieger e Gabriel Moura. É um projeto que também vai virar documentário e que eu tinha muita vontade de realizar já há muitos e muitos anos. São todos autores da minha geração, há 20, 25 anos que a gente escreve música entre nós e para os outros. E parte dessas canções fazem parte do inconsciente coletivo do cancioneiro popular brasileiro, gravados por gente como Seu Jorge, Maria Bethânia, Maria Rita, entre tantos outros. E foi uma alegria trazer para o Vivo Rio e para o Clube de Choro. E foram muito prestigiadas, né, pessoal? Muito obrigado. Foi lá mesmo. E agora, falando um pouquinho assim dessa tua história, você nasceu na França, seus pais eram arte-educadores, né? E aí circularam também pelo Brasil. Bastante. Meu pai era português, estudou filosofia e letras, e minha mãe arte-educadora brasileira. Nossa família materna é do Rio de Janeiro, meu pai nunca tinha vindo ao Brasil. E na fundação da Universidade de Brasília, da UNB, eles receberam então convites para serem professores da UNB. E nós viemos inicialmente da França até o Rio de Janeiro e depois Brasília, isso ainda em 69, eu tinha 3 anos de idade. Vivemos um tempo, 6 meses no Hotel Nacional, depois na Colina. Então, parte da minha infância eu vivi em Brasília e depois regressei na adolescência, onde montei uma banda de rock e fiz minha estreia como músico profissional, né, há 40 anos, na Feira de Música do Galpão da 508 Sul, que foi inaugurado também pela minha mãe. E então Brasília foi meio que tá na gênese da minha formação musical e artística, aquela coisa das áreas todas se encontrarem também, de ser uma cidade muito aberta, de gente do Brasil inteiro que chegava num lugar, né, para trocar experiências e saberes. E essa banda se chamava Habeas Corpus, e os 4 músicos dessa banda que participaram comigo, a gente tinha 18, 19 anos, eram o Mac William, o Dunga, o Maurício Lavener e depois o Tom Capone. Todos eles continuaram na música e foram para o Rio de Janeiro. Conheci muita gente, toquei no início ali do Bom Demais, que era uma espécie de um jazz club na Asa Norte, em que eu fazia às quintas-feiras, a Cássia Eller no início de carreira fazia às quartas, e também Renato Russo, e depois o concerto Cabeças, que eu tive o prazer de fazer com Né e Lúcio. Tocamos no show das Diretas Já, o Habeas Corpus e Capital Inicial. Foi muito rico essa estada. E o Renato Russo dizia, eu não toquei, né, no concerto. Ele ficava chateado. Primeiro ele passava na rua, me via do outro lado no Rio de Janeiro, porque algum familiar dele tinha casa na Ilha do Governador, onde morava meu avô, na freguesia. Ele falava assim, Aderne, não se preocupe, nós temos a patente. Eu, timidamente, nunca perguntava o que patente era essa, né? Sim. Mas aí, às vezes, nas conversas, ele falava, se dizia muito triste, assim, por não ter sido convidado para fazer o concerto Cabeças. E você fez o concerto Cabeças. Então tinha essa coisa. Mas uma pessoa adorável, né? E eu tive muita gente bonita por perto. Tive muita sorte também, né? Chegando no Rio, acabei fazendo uma série de shows com a Sandra de Sá, ainda com 20 anos, 21. Conheci o Lenine ainda também no início da carreira, antes de gravar o Olho de Peixe, que também foi para mim uma escola de composição. Lenine, Braulio Tavares,
Soares, Alex Madureira, Lula Queiroga, Tardes e Tardes numa Cave na Urca, que era a casa do Lenine, e depois Marina Lima, que foi a minha grande madrinha desse regresso ao Rio de Janeiro. Daí então comecei a fazer muitos shows no Rio, solo, e compor com muita gente de várias gerações. Paulinho Mosca da minha geração, Roberto Menescal, Muda, Cor do Som, Dade, enfim, Leone, uma porção de gente. Só luminares, né? Só luminares da nossa música. E aí foi muito bom, né? Minha mãe fez um projeto muito bonito aqui, né? Perto de Brasília, no entorno, que é Olhos d'Água, em Goiás, que era a Feira do Troca, né? Minha casinha da minha família lá era pouso de folia do Divino Espírito Santo. Então tinha aquela coisa dos cavaleiros divinos chegarem ali, o mutirão. Eu sempre gostei dessa troca de saberes, né? Então acho que foi isso que me fez também buscar tantas parcerias e tão diversas, e foi importante para mim. Então, e nessas parcerias aí surgiram muitas coisas boas, né? Vamos ouvir um pouquinho de música agora? O que você sugere aí para nós, Pierre? Cartão de Cidadão, uma música minha de Moacir Luz, que trata de um tema que para mim é muito importante, depois desses 13 anos em Portugal, ter tido contato com a música cantada em português fora do Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e a riqueza desse legado que também é nosso. E essa música fala um pouco disso, que na verdade o que nos une é a língua. E a outra? A outra é uma música chamada Nossa Terra é o Mar, que é uma música também minha de Moacir Luz, com um outro parceiro, Elmo Lage, um grande compositor também da velha guarda do Império Serrano. E é uma música que eu recebi primeiro uma frase muito interessante. Esse senhor sempre me mandou letras, né? Eu sou basicamente, 80% das vezes eu sou letrista, né? E gosto muito de fazer melodias também, mas eu gosto tanto de ter parceiros que faço muito mais letra do que música e letra junto. E ele me mandou uma letra que tinha uma frase muito interessante e que dizia assim: Portugal não fui jamais, embora de lá tenha vindo. E eu achei aquilo fantástico e eu emendei, né? Mas embora de lá tenha vindo, graças aos meus ancestrais que mostraram a língua quando eu estava parindo. E aí eu fui seguindo, né? E fala dessa coisa, dessa intolerância, né? Com um imigrante que parte da Europa vive, inclusive esquizofrenicamente Portugal escolheu, a extrema-direita em Portugal escolheu esse caminho, né? Sim. De encontrar o brasileiro como inimigo absoluto. Então a música mais ou menos revisita a história e é cantada por mim, pelo Moacir Luz e pelo Antônio Zambujo, que é o grande cantor da música portuguesa contemporânea, que também já gravou algumas canções minhas. Vamos ouvir. Oia teté, aiabá. Oia teté, o molo, oia teté, aiabá. Oia teté, aiabá. Oia teté, o molo, oia teté, aiabá. De Deu, diba, 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 deraraiá. De Deu, diba, 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 da. De Deu, diba, 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 deraraiá. De Deu, diba, 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 da. Meu trisavô veio de Angola, tataravô tupiniquim. A bisavó foi português, levada pela correnteza. Meu avô lá do Benim, tia-avó e os azuis, de cabelo pichain, foram viver lá pro Mindelo, no trançado do cabelo, por isso canto de mansinho. Minha mãe foi brasileira, no candomblé cuidou de mim, no caruru e na cachupa, pastel de nata e xinxim. Se me perguntam em inglês, de onde vim, de onde sou, logo respondo em francês. Em Santo Mé não há burguês, digo sou filho de Xangô. Canto em crioulo e português, sou tupi, sou guarani, essa língua é uma só freguês. Vou cantar mais uma vez, se eu falo português, minha terra é aqui. Batuco, canto ponto em Urubá, no dendê do acarajé, nas contas do meu orixá. Vou no agogô do Ijexá, minha terra é meu axé, meu português é de adoçar.
de deu, diba 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 dibadeiraraia, de deu, diba 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 dibada, de deu, diba 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 dibadeiraraia, de deu, diba 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 dibada. Canto em crioulo e português, sou tupi, sou guarani, essa língua é uma só freguês. Vou cantar mais uma vez, se eu falo português, minha terra é aqui. Batuco, canto ponto em Urubá, no dendê do acarajé, nas contas do meu orixá. Vou no abogô do Ijexá, minha terra é meu axé, meu português é de adoçar. Minha terra é meu axé, meu português é de adoçar. Minha terra é meu axé, meu português é de adoçar. De deu, diba 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 dibadeiraraia, de deu, diba 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 dibada, de deu, diba 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 dibadeiraraia, de deu, diba 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 dibada. Isto aqui não é sítio para encontrar ninguém. Isto é uma terra de gente que partiu para o mar. É o lugar ideal para se perder alguém ou para se perder de si próprio. Portugal não fui jamais, embora de lá tenha vindo, graças aos meus ancestrais que mostraram a língua quando eu estava parindo. Hoje navego na Guanabara, como se no Tejo tivesse a navegar. Camões disse que era inveja do povo com medo de emigrar. Vamos a Coimbra, Cordovil, Portugal, tu és feito de Brasil. Choro quando ouço um fado, com os olhos castanhos, lacrimejo a ouvir a diva amada, meu portrait num azulejo. Mas na viagem de regresso, no céu da Sé terei morada. Já garanti o meu ingresso no terço da encruzilhada. As estrelas lusitanas, a tua história vou contar. Somos todos uns bacanas, Nossa terra é o mar, é o mar, é o mar. Vamos a Coimbra, Cordovil, Portugal, tu és feito de abril. Choro quando ouço um fado, com os olhos castanhos lacrimejo a ouvir a diva amada, meu portrait num azulejo. Mas na viagem de regresso, no céu da Sé terei morada. Já garanti o meu ingresso no terço da encruzilhada. As estrelas lusitanas,
tua história vou contar. Somos todos uns bacanas. Nossa terra é o mar, as estrelas lusitanas. Tua história vou contar. Somos todos uns bacanas. Nossa terra é o mar. Brasil Regional está recebendo Pierre Aderni, que sugeriu Cartão de Cidadão e Nossa Terra é o Mar. Você falou dessa questão aí de Portugal, do preconceito. Tem uma frase aqui que diz que a melhor forma de se combater o preconceito é com arte, com poesia. A arte e a poesia, ela é persuasiva, né? E ela é inclusiva ao mesmo tempo, porque dentro dessa polarização político-religiosa que hoje vive principalmente o Brasil, a gente não pode negar que, de parte a parte, algumas pessoas ainda gostam de poesia e gostam de arte, né? E eu acho que é muito mais fácil a gente partir para uma narrativa afetiva e metafórica para defender o que a gente acredita do que uma narrativa bélica. Então foi essa a minha escolha. Eu prefiro falar das coisas de forma poética e tenho percebido ao longo da vida que resulta mais até do que o embate, né? Com certeza. E agora fala de um outro projeto lá em Portugal. Você está há 15 anos, né, em Portugal, já há um bom tempo, né? Que é Rua das Pretas. Acho que é o meu grande projeto, né? De arte e educação, de partilha, de troca de experiências, de pouso para receber artistas migrantes também em Portugal da música brasileira e da música africana lusófona. Começou na minha casa como se fosse um sarau. Estava muito cansado daquele formato, chegar no show, soundcheck, no encontro público, vai embora, vai para outra cidade. E resolvi então recriar os saraus que eu fazia na minha casa no Rio de Janeiro, no Nascimento Silva, em que eu recebi toda essa minha geração, que eu já mencionei alguns deles. Resolvi fazer isso na minha casa e rapidamente foi essa reunião, né, de artistas incríveis da música lusófona, Tito Paris, Sara Tavares, Jorge Palma e muitos brasileiros, e Fernando Abreu e outros artistas que chegavam no Brasil, que visitavam a minha casa, Caetano, Gil. Uma dessas vezes eu morava numa rua em Lisboa que se chama Rua das Pretas e eu coloquei um hashtag no Instagram da foto, hashtag Rua das Pretas. E as pessoas viam muito aqueles encontros e queriam participar daquilo. Eu, curiosamente, tenho 9 álbuns lançados no Japão e um dos seguidores lá meus do Japão comentou com uma outra pessoa: "If you ever go to Lisbon, don't miss this amazing acoustic jazz club Rua das Pretas." Se for para Lisboa, não perde esse jazz club acústico, como se minha casa fosse um jazz club acústico. E minha companheira e produtora falou: olha, que ideia boa, aquelas festas que você dá aqui em casa para os seus amigos, são 40 amigos, 40 garrafas de vinho, vamos vender bilhete. E aí ela, de brincadeira, num dia sem me avisar, acabou vendendo os bilhetes e foi uma das noites mais incríveis da minha vida, encontrar pessoas que eu não conhecia dentro da minha casa, partilhar música com eles. Dali a gente ainda fez umas 3 ou 4 na minha casa, e essas 30, 40 pessoas que foram também não abriram possibilidade para outras pessoas virem, já marcaram, já reservaram, né? E aquilo se esgotou em 15 minutos. E depois uma dessas pessoas nos convidou para uma sala. Olha, eu comprei uma casa ali no Príncipe Real, vista para o Rio Tejo. É um pouco maior do que a sua casa, cabe 100 pessoas. Aí eu fui lá ver, era um palacete lindo, né? E a gente falou assim, vamos fazer um sábado. E desse sábado a gente ficou 4 anos. E aí a gente recebeu 280 artistas do mundo inteiro, 4.500 pessoas de 57 países. Foi incrível. Depois acabou virando um documentário para televisão portuguesa, para a RTP, com a participação de tanta gente, Paulo Flores, Tito Paris e muitos artistas brasileiros também.
E depois a gente acabou fazendo o caminho inverso, né? Que foi inevitável, foi levar a Rua das Pretas para os teatros, porque eles nos procuraram. Inicialmente o dono do Coliseu dos Recreios, que era uma das pessoas que eu via lá quase todos os sábados, se apresentou: olha, vocês não querem levar para o Coliseu? E ele entrou como coprodutor, e acabou que a gente fez Portugal inteiro, Europa, Madrid, Berlim, Paris, Nova York. E o projeto permanece vivo com esse conceito ainda de partilha, de troca de saberes dentro da música. Que maravilha! Agora, para terminar aqui, eu queria saber assim, essa conjunção musical, né? Essa união, assim, esses ritmos que nos aproximam tanto, que é a música lusófona. Eu acho que a forma mais interessante de perceber, que me fez perceber também, porque quando eu fui para Portugal, mesmo sendo filho de português, eu conhecia muito pouco ou quase nada, sabia da Amália Rodrigues, ou do Carlos do Carmo, ou do Pop Vira, do Roberto Leal, né? E sabia que a Cesária Évora existia, que era de Cabo Verde, mas quando eu cheguei lá eu tomei um susto tremendo. Então, o que eu sinto é o seguinte: nós vivemos no Brasil, né? Nós somos esse povo africano, indígena, português, né? Depois de 1500. Por conta dessa multiculturalidade africana de vários países, né? Porque os traficantes de escravizados vinham do Golfo da Guiné até Angola, traziam boa parte desses escravizados para São Tomé e Príncipe, que era geograficamente um ponto pertinente para eles na altura. De passagem, né? Onde eles faziam, inclusive, eles tinham estaleiros dos navios negreiros. Sim. Então, o Brasil recebeu, não só de Angola e do Benin, mas ele recebeu uma multiculturalidade africana vindo de lá. E então, o que eu vejo assim? Nós já nascemos músicos e pessoas e ouvintes submetidos a todos esses ritmos e a todas essas matrizes que vão do samba, da bossa, do frevo, do maracatu, do coco, não é? Das guarânias, de tudo. Então, a África lusófona nos deu o que a gente ainda não tinha. As mornas e os funanás e as coladeiras de Cabo Verde, os sambas e o kuduro de Angola e outros ritmos e outras coisas que, por exemplo, São Tomé e Príncipe nem nome tem os ritmos, né? Porque eles não conseguem nem perceber qual a pista da ancestralidade dele. Só percebe-se que é extremamente rico. Então faz com que a nossa música, a música cantada em português, seja a música mais rica do mundo, sem dúvida alguma. E para mim foi uma escola ter ido lá, aprender um pouco mais da escrita dos fados também, das formas, quadras, cestilhas, decassílabos, e mergulhar na literatura portuguesa também, né? Os Lusíadas escritos em oitavas, com versos cruzados emparelhados. E aí a gente mistura tudo isso com Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro, e com tudo que a gente viveu empiricamente, intuitivamente, a gente percebe que a gente tem um legado sem tamanho. Que maravilha! Pierre Aderne, que aula que você deu aqui para nós hoje, trazendo essa bagagem que você tem, né, da cultura brasileira, portuguesa, africana, e misturada lá com as demais influências europeias, né, que você tão bem captou lá nos seus saraus. Pois é. Muito obrigado pela presença aqui. Um prazer enorme. Eu hoje de manhã acordei dando uma visitada, abrindo a porta dos episódios do teu programa belíssimo. Fiquei muito sensibilizado com o convite de estar aqui hoje. Que maravilha, e nós muito contentes. Obrigado. Você está com Brasil Regional. A partir de agora, você fica com Deraldo Goulart no Brasil Regional. Um passeio pela música da nossa terra. Está começando mais um Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Neste programa vamos conversar com Pierre Aderne e ouvir músicas de Mário Adnet e Felipe Baden-Powell, Quarteto Transversal, Choro de Rua, Leila Pinheiro, Alie e Wesley Pimbo. Começamos com a música Mais de 3 Minutos, composição e interpretação de Wesley Pimbo, canção do EP Novos Horizontes, gravado ao vivo no estúdio sensorial Lab Jundiaí, em São Paulo, no mês de janeiro de 2024. Além de Wesley Pimbo no trompete, tem Késia Pessoa no clarinete, Rafael Amarante no violão de 7 cordas,
Marcelo Franco no cavaquinho e Cássio Soares no pandeiro.
Ouvimos Caxangá de Oxalá, de Baden-Powell, com Mário Adnet e Felipe Baden-Powell. Segundo o dicionário Tupi-Guarani Português, de Francisco da Silveira Bueno, Caxangá vem da expressão Caaçangá, que na definição indígena tem o significado de mata extensa, mas também pode denominar um crustáceo parecido com um siri ou um chapéu de marinheiro. Antes ouvimos Mais de 3 Minutos com Wesley Pimbo. Vamos ouvir O Ovo, de Hermeto Pascoal, com um quarteto transversal. Fragmento da faixa Hermeto em Festa, lançado no álbum Hermeto Pascoal e seu Brasilerê, com arranjos da compositora e flautista Tanise Silva. As canções exploram, com o naipe de flautas, dispondo de flautim, flauta-sol e flauta-baixo, o universo sonoro do multi-instrumentista alagoano.
Ouvimos Jabuticaba com Choro de Rua, formado por Marco Ruviaro no violão e bandolim e Elizabeth Fadel no piano, composição de Marco Ruviaro, do álbum Santo Bálsamo, lançado em 2020. Natural de São Paulo, Marco Ruviaro começou na música aos 5 anos de idade, influenciado pelo avô Ciro, bandolinista de choro. Antes ouvimos O Ovo, de Hermeto Pascoal, com o quarteto Transversal. Você está com Brasil Regional.